Queridos amigos, sejamos bem-vindos nesta casa de Deus. Nova oportunidade de trabalho, novo reencontro com Jesus, a quem invocamos nesse instante, conscientes de que o Mestre querido nos asseverou de que ali tiver dois ou mais reunidos em torno do seu ideal, ele se faz presente. E é por isso que, em homenagem ao Mestre, nós evocamos a sua presença incomparável para que possamos pedir aos mentores da casa que nos ajudem cada um dentro das nossas possibilidades, das nossas necessidades, porque cada coraçãozinho aqui, seja o nosso, desse lado da vida, ou aqueles amigos que de bom grado são convidados e aceitam comparecer a esta casa de Jesus para que possamos acerenar os nossos corações e temos a certeza de que nós não estamos sós, temos os nossos anjos da guarda, temos os protetores desta casa, e por maior que seja a dificuldade que se acerca de cada um de nós, sempre há uma esperança de dias melhores. Todas as dificuldades, todos os acontecimentos, as viagas, são precedidos ou prelúdio de uma melhora para que nós possamos encontrar sempre a paz nos nossos corações. Com esse sentimento, damos as boas-vindas a todos e pedimos aos mentores da casa que nos ajudem, nos abençoe para que as nossas atividades se desenvolvam hoje na prosperidade, no amor e na paz de Jesus. Esteja conosco, Mestre, agora e para sempre. Dona Célia, a senhora pode escolher para nós o Evangelho? Na página 97, obediência e resignação. Sim, senhora. Pode começar lendo, não? Se não me engano, é um texto curto, né? É curtinho. Pode começar, dona Fandana. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício, que deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atitude intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Filha? Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ayrton. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde,
Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Professor, o senhor já está embalado, pode fazer as suas considerações. Crachado, papai. Então vamos lá, né? O Evangelho de hoje nos fala sobre obediência e resignação, né? E a gente percebeu, pelo que foi colocado para todos nós já no início, que há diferenças entre aquilo que a gente chama de obediência e aquilo que nós consideramos de resignação. E fala aqui que a obediência é o consentimento da razão. Então é a razão, não é? Aquilo que é óbvio, que precisa ser respeitado mesmo, que a nossa consciência nos diz. É a razão. E nós obedecemos a quê? Invariavelmente temos o dever, né, de obedecer às diferentes leis que estão aí colocadas. E aí nós devemos considerar, claro, as leis humanas, que é aquela que a gente está vivendo sob elas, né? Então é a lei criminal, é a lei trabalhista, todas as leis que são feitas para regular nosso comportamento, nossa maneira de ser, nosso dia a dia, até para colocar limites, né, naquilo que nós podemos ou não podemos fazer à luz da lei que os homens fazem. Daí o doutor Jaime, que é advogado, sabe muito bem disso, né? O outro que se diz, e não esqueçamos também que não são só as leis humanas que são colocadas aí para nós exercermos a nossa razão, exercitarmos a razão, mas também, principalmente, as leis divinas, as leis de Deus. Ambas, no seu conjunto das leis divinas e as leis humanas, procuram melhor para moldar como que a gente deve se portar, o que nós devemos fazer de melhor no dia a dia, né? As leis humanas que regulam o comportamento nosso, né, uns para com os outros, mas também as leis divinas que também regulam esse nosso comportamento. Então já principalmente a partir dos 10 mandamentos, foram colocados para nós que podemos não fazer, né? Não roubarás, não matarás, desejarás a mulher do próximo, vai honrar pai e mãe, são as leis de Deus. E a nossa razão pede para que nós as respeitemos, procuremos no máximo fazer o que é possível dentro dessas leis. E o máximo, claro, seria mesmo obedecer a todas elas e ter uma vida pautada até, vamos dizer, pela santidade que nosso Pai quer que a gente exercite. E além dessas, as leis humanas. Mas às vezes nós sabemos, né, por nossas próprias decisões, pela dificuldade que se impõe, nós eventualmente atravessamos, ora a lei humana, ora a lei de Deus, mas sabemos e temos consciência quando fazemos isso, porque nossa razão está dizendo que está fazendo coisa errada. Então, aquilo que devemos obedecer, muitas vezes acabamos transgredindo. Agora, quando se fala aqui em resignação é chamado como sentimento do coração. Quando aquilo que nós aceitamos, nosso coração assim aceita, até porque não há o que fazer. Ela é realmente aquilo que acontece, que nós não temos como modificar. Leis humanas podemos modificar a qualquer tempo, né? Basta fazer a proposição para o órgão que regula e lá decidir se vai mudar ou não. Leis divinas não temos como mudar, né? Podemos transgredir muitas das leis humanas, que têm um valor muito grande aos nossos olhos, e essas que têm tanto, às vezes, valor à lei humana, para Deus não é tão significativo. Assim como determinadas leis de Deus para a lei humana não representa nada, mas para Deus é muito, e é muita responsabilidade. Pensamentos, nossos pensamentos, como que uma lei humana vai detectar e saber o que nós estamos pensando? Mas nossos pensamentos são livres. E muitas vezes em nossos pensamentos apenas estamos transgredindo muitas daquelas leis de Deus. E aí não tem como esconder dele. Não tem. Ele conhece nossos pensamentos, tudo que fazemos, então não tem jeito. Então aquilo que para Deus é importante, para a lei dos homens às vezes significa nada. Mas
somos sim devedores perante a lei de Deus quando transgredimos. Por exemplo, né, a questão da resignação, uma questão clássica, né, doenças, por exemplo. Algumas doenças que vêm, se instalam, são de difícil controle e muitas vezes acabam levando, né, as pessoas. Nessas situações não há o que fazer, uma vez que ela está ali instalada. Claro que nós vamos lutar até o fim. Os recursos da medicina, recursos do homem, recursos espirituais também. Mas, quando vemos que a situação não tem mesmo jeito, isso se chama resignação. Aceitar a situação, mas não quer dizer se abandonar a ela. Continuar lutando, procurando, acima de tudo, valorizar a nossa vida. Então, isso que é resignação. É o entendimento da nossa razão, pela nossa razão, que aquilo que está acontecendo, eu não tenho como interferir. Eu não consigo mudar. Então, eu falei que é aquela velha história, né? A gente pergunta, diz, nós próprios, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada, não tenho o que fazer. Estamos nos resignando àquilo que está ali, que eu não posso fazer nada. Não tem como a minha ação mudar aquilo lá. Mas, sabendo que vai seguir seu curso, não devemos jamais de desistir de lutar. Por isso se chama resignação, porque nós fazemos com o nosso coração, embora também, claro, usando também a razão. Porque é a razão nossa, é a razão daquilo que está ali instalado, que vai nos dar certeza. Eu posso mudar aquilo lá? Sim ou não? E aí, na sequência ali, fala também para nós a questão da nossa época, da época em que vivemos. Só lembrar que esse texto é de 1863, mais de 150 anos, 160 anos. E fala ali, o nosso prezado Lázaro, que a virtude da vossa geração, quer dizer, a nossa geração, quer dizer, isso 160 anos atrás, imagina hoje. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, é o desenvolvimento de nossa capacidade de entendimento, do nosso intelecto, e realmente o é. Né? E a indiferença moral é o grande problema, e continua assim. A grande luta que nós temos é pela questão da moral, daquilo que é certo pela moral. E nós vemos tantas coisas decaindo, degringolando, valores que precisariam ser preservados, não ligam, não estão nem aí. Essa indiferença moral, inclusive, nós podemos ver na época em que nós estamos atravessando. Uma época de pandemia, uma época muito séria, pessoas morrendo aos montes. Né? Isso é questão de indiferença moral. Quando os outros não se importam. Então se aglomeram, fazem festas e, sabe, é oba-oba, porque vão aproveitar, porque não sei dia de amanhã. Isso é uma indiferença moral, é o grande mal nosso. Indiferença moral também para aquele que está instituído no poder de cuidar dos outros e não cuida como deve fazer. As questões de abandono, as questões da saúde, poderia ter sido feito muito mais há muito mais tempo. Não se fez. O resultado está aí. Não só aqui, como em outros lugares, outros países também. Essa questão, a questão de que nós vemos, por exemplo, essa atual do Amazonas, essa atual também que está aparecendo no Pará e deve aparecer em mais lugares. É uma indiferença moral. Não se luta pela vida. Não se luta. Não, a responsabilidade é deles, eles que se virem. Isso é indiferença moral e é o grande mal que nós estamos realmente atravessando. Então, a intelectualidade está em amplo avanço. A questão da intelectualidade está também representada nessa época. Menos tempo para se fazer uma vacina para esse problema tão sério. Mas por quê? Tecnologia, intelectualidade. Então, os grandes espíritos que estão aí até para nos ajudar nesse momento. Mas aí fica essa dicotomia, né? Intelectualidade para cá, moralidade para lá, quando deveriam caminhar juntos. Pois é, amigos. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É um convite no tema de hoje, que a dona Célia nos separou, é um convite a meditarmos sobre a questão da resignação,
a virtude da resignação, tanto como a virtude da obediência. Foi na cátedra de um monte que o querido amigo Jesus de Nazaré cantou as bem-aventuranças para todos nós. Digo isso porque é difícil entender e aplicar uma questão que nós temos que todos os dias exercitarmos, é sermos obedientes. Obediente a quê? Obediente aos pais, porque eles têm a responsabilidade de zelar por nossas vidas, pelo bem-estar. Muitas pessoas dizem, sem nominar ninguém, olha, eu não vou ao centro porque eu não sou espírita. Eu não vou a tal lugar por causa... Arruma sempre uma problemática. Respeitamos. Mas diz Divaldo que os pais têm o direito de pedir e exigir para que as pessoas compareçam. Porque quando eles estão doentes, enfermos, necessitados, são os pais que de tudo fazem, não é, dona? Levam os filhos. Eu me lembro da minha menina, a Daniele, que dificuldade, ela tem problema de pulmão. Eu virava e mexia, estava no André Luiz. E é assim, é a gente que cuida, a gente que escolhe tudo. Agora, então diz Divaldo, não são palavras minhas e nem conceitos meus. Ele disse, não, eu posso escolher sim. Você vai aqui, vai ali, isso nos idos tempos, hoje nem isso nós fazemos. Eu posso escolher e devo escolher, porque eu estou escolhendo o melhor para você na minha visão. A partir de antigamente, 18 anos, que você fizer completar a maioridade civil, você escolhe o que você quiser fazer. Isso tem um fundamento jurídico, porque os pais são responsáveis pelas crianças. Até 18 anos agora, já estão emancipados, até 21 era. E eu me recordo que na vida profissional, eu acionei uma ocasião um pessoal que tinha, as crianças, garotos, tinham colocado fogo no canavial, viu, Ayrton? Tacaram fogo em tudo. Beleza. E aí deram um prejuízo para o agricultor, porque a safra dele de cana estava comprometida com o Banco do Brasil na produção. Então ele foi acionado para indenizar aquele cidadão, para entregar, porque ele havia feito empréstimo no Banco do Brasil. Então era por isso, a lei tem um arcabouço todo para garantia. Então quem tem a obrigação de escolher o melhor caminho, para que amanhã, depois as crianças não falem, ou os filhos não falem, meu pai não me ajudou, minha mãe não isso, dá desculpa. Então a obediência é nesse sentido, não é que hoje haja uma obrigação a tratar as crianças no reio, não. Desde Pestalozzi já vem diferente a educação das crianças, conversando, explicando, deixando com que ela sinta no fundo do coração esta necessidade de respeitar os pais, assim também respeitar os mais idosos, os adultos e os velhinhos como eu aqui, o Ayrton. Não é, filho? Os velhinhos. Quer dizer, não maltratar, porque olha o que aconteceu com o nosso amigo aí, o Nelson. Não tem cabimento essas coisas. Obediente, não só na dinâmica das leis civis, mas também diante das leis de Deus. Deus não permite que ninguém ofenda o seu outro filho, porque somos todos irmãos. E, entretanto, estamos vendo aí todos os dias situações muito desagradáveis, como essa que o Nelson está trazendo, que eu não sei se eu fui descuidado, eu não corri para atender, também não sei e não tenho poder de saber se eu poderia ter evitado, mas nós temos que usar os nossos meios para poder fazer tudo o que é necessário, para evitar esses confrontos. Então, obedecer não é fácil, não. É verdadeiramente uma virtude. Eu obedeço ao comando do meu coração, eu obedeço ao comando da lei divina. Eu aprendi que Deus e a doutrina nos explica o que devemos fazer, está na minha consciência. Então, quando eu venho aqui, quando a gente vem à casa, não é porque nós somos carola, que diz na Igreja Católica, é isso, Ayrton? Carola, o cara não sai da igreja,
Não é isso, porque você pode não sair da igreja, mas em verdade fazer tudo equivocado. Abusar, xingar, não é? Ofender os outros, ofender a si próprio. Porque tudo o que fazemos, nós somos responsáveis. Então, essa obediência, essa virtude de obedecer, tem esse viés. Nós somos responsáveis por tudo que cativamos. E também a outra virtude de que se trata aqui, que Lázaro coloca, não sei se vocês se lembram, Lázaro era primo de Jesus. Aquele que estava morto, que Jesus chegou e falou, ô Lázaro, por favor, sai daí. E não é esse miraculoso, como muitas pessoas pensam, né? Que Jesus fazia esses milagres. Não, Jesus conhecia essas leis todas que nos cercam, né? Principalmente, ele sabia que não estava morto, ele estava tendo uma morte aparente. Então chamou para que o espírito dele voltasse, porque depois que acabou, acabou. Mas Lázaro dá uma informação dessa injúrias e as violências no quadro, né? Dos bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Ele dá essa colocação para a gente ser obediente, obedecer sim. Agora, é claro que a gente não vai obedecer a um comando insensato. Imaginemos, por hipótese, um soldado que está cumprindo. Agora, aqui era negócio de quartel, né? Não sei o que tinha aqui em Americana, mas eu sei que 18 anos você era convocado pelas Forças Armadas. E aí tem toda aquela graduação nas Forças Armadas, em todos os lugares. Você não vai obedecer, você mate fulano, porque eu sou o coronel aqui. Não, um pouquinho. Não é bem assim. Não é essa voz de comando, é a voz do coração que devemos obedecer. Obedecer às leis divinas, obedecer às leis que falam ao nosso coração, obedecer às nossas atitudes. Tudo bem aí? Fica sentadinho, senhor Nelson. Está sendo cuidado, fica sentadinho. Veja lá se o que ele precisa. Senta um pouquinho, senhor Nelson. Deixa eu sentar e se informar. Então, encosta na parede, esse valor. Encosta na parede, isso fica melhor. Bem, eu falava sobre essas virtudes da obediência e da resignação, porque nós temos que atender esses comandos, assim como o corpo físico também atende o comando necessário para nós nos alimentarmos, né? Não podemos ficar sem alimentação. É obediência. Eu tenho que tomar alguns remédios, não é, filha? Papai toma bastante, né? Mas eu sou obediente. Eu tomo, viu, Ayrton? Você deve também tomar, né? A gente toma os remédios certinho, porque eu tenho que obedecer a esse comando para manter a minha saúde e para não gerar dificuldade para os meus familiares ficarem toda hora preocupados comigo. Então parece difícil essa obediência, mas não é uma coisa drástica que nós não podemos atender a esse comando do coração. E na resignação, a coisa, como o Ayrton colocou, é muito própria para que a gente entenda que é coisas que nós não podemos fazer. Diante de uma realidade, por exemplo, o cidadão leva um tiro ou uma agressão física que seja. Ele não devia, o agressor não devia fazer isso. E o Chico Xavier falou que é melhor que a gente seja agredido, não no sentido de aceitação, mas de compreender que não devemos fazer agressão. E isso por quê? Porque toda agressão que eu fizer, eu vou ter que responder. A lei divina não é lei de castigo, é lei de causa e efeito. Tudo aquilo que faço, eu tenho que responder, eu tenho que reequilibrar o universo de Deus. Ora sim, e como fazer isso? Então, sendo justo e correto, mas resignar-me com a situação daquele que me atirou e que agora eu não posso fazer nada senão me socorrer imediatamente. Atender aos reclamos da necessidade do momento. Mas me resignar em relação àquilo e não ficar achando que é uma injustiça que não tem limite. Porque não existe injustiça.
Se nós admitirmos que é tudo injustiça, nós vamos pensar que Deus não sabe o que faz, ou que não tem o mínimo cabimento. Então, amigos, a resignação está em não poder alterar as coisas que estão traçadas pelo destino, porque é da vida, esses problemas, essas dificuldades é da vida. E como está resignado? Aceitar que a lei de Deus é justa, que o nosso Pai Celestial é onipotente, onipresente e onisciente. Se aceito isso, eu ponho fé naquilo que está na questão 963 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou às entidades venerandas se Deus cuida de todas as suas criaturas. Amigos, isso aí me deu uma lição de vida que vocês não fazem ideia. Porque a resposta que os venerandos espíritos deram é de que, a esse respeito, Deus cuida de todas as criaturas, por menores que sejam. Por menores que sejam. Ele tem um olhar de bondade para aquela criatura. E aí eu comecei a pensar, sabe, dona Célia, eu tinha mania de ver uma formiguinha assim, eu ia pisando, matando. Falei, eu não vou matar mais não, é tudo de Deus. Não posso fazer isso. Porque em relação e na comparação com o que nós estamos examinando, nós somos menos que uma formiguinha no universo. E como é que eu tenho direito, porque a formiguinha está aqui, passar o dedo e matar? Não temos. Então, a resignação é aceitar que todas as coisas que nos acontecem, por piores que sejam, têm um sentido, têm um significado. Então eu aceito, porque Deus é misericordioso, Deus é onipotente, onisciente, né? Então é isso que Lázaro fala, ou vocês aceitam isso ou vai na espora, porque não tem jeito. Então, como disse o Ayrton com muita propriedade, ele veio no momento em que a sociedade romana, desculpa, eu de vez em quando misturo aqui, é na obediência e resignação, isso mesmo. Então, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Eu acho que tudo que aconteceu comigo, tudo que acontece, não é por acaso, é por uma causa. Mas essa causa tem que ser justa, eu tenho que trabalhar. E se eu não consigo tudo aquilo que quero, é porque às vezes não serve. Então, essa menina, quando era nenezinho, eu ia deixar ela fazer todas as artes que ela queria? Eu não deixava. Deixa eu enfiar o dedo na tomada? Não pode. A gente vai direcionando para o bem-estar dos nossos filhos. Então vem a obediência. Fala, você tem que me respeitar por causa disso. É muito comum a gente ouvir as pessoas falar, pô, respeita meus cabelos brancos. Vocês já ouviram falar isso? Não é o meu caso. Porque ele não tem cabelo e eu não tenho cabelo branco. O Ayrton tem. Não é, Ayrton? O seu Nelson tem cabelo branco, olha lá. Já está ficando velho. Né, seu Nelson? Mas é assim, mas nós não temos entendimento dessas duas virtudes. Nós vamos, a partir desses comentários breves, hoje, tentar mentalizar aquilo que nós precisamos para podermos aprender cada lição de vida. Parece insignificante, mas aqui quando vocês saírem, e quando daqui 5 anos, 10 anos, ouvirem ou tiverem necessidade dessa informação, o grande CPU de nossa existência, que está aqui no nosso intelecto, ele nos acessa a informação que estamos precisando. Por isso eu quero encerrar hoje a nossa conversa dizendo que Kardec disse assim, Deus pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Então, quando temos que obedecer? Nós sabemos. Não é o cara do exército que vai mandar eu matar alguém ou então atirar-se do 10º andar. Eu não vou atender, não, o comando desse. Não é? Então, nós temos uma consciência vigilante para isso, uma sentinela que nos chama, através da consciência, na questão 621 do Livro dos Espíritos. Ouvia a nossa consciência, eu não sei como diferenciar o que é uma dessas virtudes e não sei qual é a outra. Sabe sim, ouvia que ela só dará bons conselhos, nós saberemos. Em tese geral, o que é certo e o que é errado. Se eu perguntar para vocês aqui, oi Celso, seja bem-vindo. Se eu perguntar para vocês,
Pode entrar. Matar é certo? Matar é certo? Vai falar que não. Roubar está justo? Não. Não é assim? Então nós sabemos tudo o que é certo. Trabalhar é certo? O outro tem que trabalhar para ganhar honestamente o pão nosso cada dia, para não furtar a ninguém, para não descumprir o meu dever social, ou não ficar mais um dependente pendurado no governo. Então, amigo, vamos aproveitar esse momento, fechar os nossos olhos e procurar tranquilizar os nossos corações, agradecendo a Jesus, o Mestre querido, para que nesse momento possamos aurir, junto com as palavras que buscaram a intimidade dos nossos corações, para falar sobre as duas grandes virtudes ensinadas na Cátedra de um Monte pelo Divino Jardineiro. Vamos aproveitar o momento para agradecer esta oportunidade, em nome do Pai, pedir também que Ele nos abençoe e que nós possamos servir de instrumentos eficazes para transmitir as energias celestes, para fortalecer também o nosso corpo, que os mentores da casa possam distender essas energias para o nosso querido amigo Nelson e para a sua esposa também, nessa dificuldade que estão vivendo, a fim de compreender que tudo que nos dá, Senhor, é aquilo que precisamos para o nosso crescimento. Com esse sentimento, Senhor, peçamos que estenda também e distenda as energias celestes para os hospitais, casas de saúde, orfanatos e todos aqueles que estiverem necessitados dessas bênçãos para fortalecer o nosso caminho, a nossa história e a nossa vida. Sê conosco, Jesus, agora e para sempre.